Jungle. Ok, seja muito bem-vindo novamente à série Conversas com Deus. Esta é a quarta mensagem da série Conversas com Deus. Já fizemos algumas abordagens muito interessantes, muito importantes. Conversas com Deus sobre sofrimento, conversas com Deus sobre frustrações e conversas com Deus sobre dor e morte, que nós falamos na semana passada. É sempre bom lembrar que todas as nossas mensagens já estão disponíveis no canal do YouTube, lá na igreja, canal da igreja, ou no site também. Você pode entrar, ipiporá.com.br, vai ser remetido ao canal da igreja lá e você pode acessar e compartilhar todas essas mensagens, tá bom? Vai que você está meio sonolento e dorme no culto, vai lá e repensa, remartiga de novo. Ou falou ao seu coração, ouve novamente. Foi interessante? Compartilhe aquela mensagem com alguém que você sabe que precisa também, tá bom? Hoje, para a nossa quarta mensagem da série Conversas com Deus, eu quero convidar você a conversar com Deus sobre desafios. Nós somos desafiados a tantas coisas, e eu gostaria de convidar você a entender comigo como nós podemos conversar com Deus e como Deus conversa conosco também sobre esse assunto, sobre desafios. Para isso, quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 1 ao verso 9. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler todos juntos, reverentes à palavra do Senhor, em uma só voz, todos juntos bem forte aí, o verso 6, vamos lá? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Mais uma vez, vamos lá? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ok, vamos orar? Colocando o nosso coração diante do Senhor, pedindo que Ele derrame sobre nós a graça dEle. Fale com o Senhor nessa noite, peça que Ele possa instruir você, fazer você compreender a verdade dEle, fazer você entender a vontade dEle. Vamos orar. Pai eterno, Deus de poder e graça, nós estamos diante da Tua presença. Somos muito pequenos e muito falhos para de fato ouvir e entender a Tua palavra. Necessitamos completamente da ação do Teu Espírito Santo para nos conduzir, nos ensinar e mais do que isso, fazer aplicar a Tua palavra em nossos corações, de tal forma que nós a vivenciamos no dia a dia. Que a Tua palavra seja muito clara para nós, que nós compreendamos a Tua palavra, que nós possamos de fato ouvi-la. Te agradecemos porque o Senhor está no nosso meio e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, esta série inteira é uma série que fala sobre oração.
é uma série que trata sobre as perspectivas do nosso coração, que fala sobre as angústias do nosso coração e como nós conversamos com Deus sobre essas angústias. Como é que nós ouvimos Deus responder às nossas orações e às nossas angústias. E à luz dessa ideia, nós pegamos ou orações que são feitas, ou orações que são respondidas. Então nós começamos com uma oração em que Deus responde a Jó sobre o seu sofrimento, sobre as suas coisas. Depois nós falamos sobre outras perspectivas. Na semana passada, abordamos sobre a conversa de Jesus com o Pai na hora da morte, como aquela conversa foi profunda, como aquela conversa foi onde Jesus expõe toda a angústia do seu coração. E mais uma vez, hoje nós vamos ouvir uma resposta de oração com relação à vida de um homem chamado Josué. Josué. É importantíssimo pensarmos nessa perspectiva de desafios, conversar com Deus sobre desafios, porque desafios são desafios, desafios nos colocam à prova, desafios mostram as nossas fraquezas, desafios revelam muito daquilo que nós necessitamos. Por isso é importante falarmos sobre isso. Nós somos desafiados, por exemplo, desafiados na educação dos nossos filhos. Qual é o pai que não tem medo ou tem o temor de educar o seu filho? Que grande desafio é educar um filho. Ou quem sabe, um líder que assume uma liderança, seja na igreja ou no trabalho, e agora ele tem o desafio de desenvolver o seu papel de liderança. Ou alguém que quer casar e tem agora o desafio como homem de sustentar sua casa, de como mulher ser uma mulher sábia. Ou quem sabe você que tem o desafio de uma faculdade, o desafio de uma formatura, o desafio de um emprego novo. Enfim, são tantos desafios que nós temos. O desafio de um namoro bem sucedido à luz da palavra. Todos nós somos desafiados todos os dias. Todos nós, diante dos desafios, nos sentimos às vezes na corda bamba, porque nós não temos às vezes muita habilidade para lidar com os nossos desafios. E é impressionante como nos nossos desafios, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós ouvimos Deus falar e Deus nos ajuda nos nossos desafios. E Deus fala aos nossos corações. Nós podemos expor as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e Deus nos responde. Por isso, quando nós olhamos para o texto que acabamos de citar, de Josué, nós percebemos um homem que está ouvindo agora recebendo um grande desafio de Deus. Esse homem chamado Josué é o substituto de Moisés. Ele agora tem o objetivo de assumir todo o povo que Moisés havia tirado da terra do Egito. Todo o princípio que Moisés havia colocado por meio da lei, agora é estabelecido por Deus, também a esse homem chamado Josué. O desafio era tremendo, era grande. Ele tinha um desafio de liderar cerca de 2,5 milhões de pessoas. Não é só uma liderança qualquer, mas tinha um objetivo. Aquele povo precisava conquistar a terra prometida, dado aos pais, prometido aos seus pais. Não era só o desafio de um pastoreio, era o desafio de um pastoreio com um grande objetivo. Muito grande objetivo. E aqui, quando Deus fala com Josué, no capítulo 1, o capítulo já começa nessa perspectiva, ele estava bem próximo da terra prometida. A única coisa que separava eles da terra prometida era o Rio Jordão, porque eles estavam de um lado do Rio Jordão e do outro lado estava a terra prometida. Deus chama Moisés, faz com que Moisés visualize toda a terra, olha para um lado, olha para o outro, percebe tudo, e agora Deus chama e diz a Moisés: você não vai entrar, e você vai levantar outro no seu lugar. E é interessante, porque diante de tudo isso, olha o que acontece. Deus escolhe um homem chamado Josué para substituir Moisés. E esse homem agora é posto diante desse grande desafio. Desse desafio de pular o Rio Jordão e continuar. Só para que você se situe geograficamente aí, para que você não fique perdido na história. Você vai ver que nesse ponto Deus
fala com Moisés. Ele olha para um lado, vê Moabe em Pisga, no monte chamado Pisga. Ele olha para o outro lado, vê Gileade. E agora ele diz, você não vai mais. E Deus então levanta um homem chamado Josué para substituir Moisés. E ele deveria passar o Rio Jordão. Ele deveria passar o Rio Jordão. Deveria agora entender o grande desafio que ele tinha. E para começar, quando ele passasse o Rio Jordão, ele tinha uma cidade chamada Jericó, fortificada por grandes muros poderosíssimos. E ali era um dos primeiros desafios, e isso com certeza abalou o coração daquele homem chamado Josué. E obviamente, creio eu, o texto de Josué não começa falando de que ele se coloca ali numa perspectiva de oração, oração e expondo os seus medos, mas pela resposta que Deus dá a Josué, obviamente, Josué está amedrontado diante dos seus desafios. É aí que Josué faz? Vai conversar com Deus sobre os desafios que ele tinha pela frente. E aí ele começa uma conversa com Deus, e o interessante é que Deus o responde. Deus o responde chamando Josué a entender os desafios que ele tinha pela frente. Como lidar com esses desafios. E é sobre isso que eu gostaria de chamar você a conversar com Deus. E na conversa com Deus, eu tenho absoluta certeza que Deus vai trazer mensagens dessa perspectiva ao seu coração. Diante dos desafios, coloque-se a Deus, coloque seu coração diante de Deus, coloque suas fraquezas diante de Deus, e aí você vai, com certeza, em primeiro lugar, entender Deus chamando você a estar preparado. Esteja preparado. O versículo 2 começa com essa perspectiva. O verso 1 nos fala que Deus agora substitui Moisés por Josué, e aí ele diz o seguinte, Deus começa a conversar com Josué e diz assim, Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Dispõe-te, passa o Jordão. É interessante porque uma das coisas que nós temos diante dos grandes desafios é parar, é nos acomodar, é nos amedrontar e sentar. Imagino que eu tento recriar a história dessa conversa de Deus com esse homem. Imagino que Josué está ali, talvez no mesmo monte de Pisga, onde ele conseguia visualizar tudo, visualizar inclusive as muralhas de Jericó ali à frente, como você viu. E de repente ele sentado, e Deus diz o seguinte, dispõe-te, prepara e vai embora. A palavra usada aqui para dispõe-te é fique de pé, prepara-te, esteja preparado para aquilo que você vai enfrentar. E aí a ideia que Deus traz para Josué é como se ele dissesse, pare de ficar do jeito que você está, deitado ou assentado, levanta e vai. Prepara, porque o desafio que eu dei a você, eu vou conduzir você. Uma das coisas que nós precisamos compreender quando nós temos desafios, é estar preparado para eles. De que forma? Imagine que se Josué, por exemplo, e ele recebeu esse desafio de Deus, mas imagine que ao invés de estar preparado, levantar e caminhar, Josué começasse a reclamar do tamanho do grande desafio que eles tinham. Imagine você que ao invés de estar preparado para aquilo que Deus tem colocado à sua frente, seja tribulações, seja doenças, saúde, vitórias, guerras, não sei o que são desafios. Imagine que se diante desses desafios você se prostra e não se prepara. Deus coloca um desafio diante desta igreja, diante de nós, diante de mim, diante de você. O maior de todos os desafios da minha vida e da sua vida é primeiramente glorificar a Deus, segundo amar o outro. E nós fazemos isso levando o evangelho do Senhor. Grandes desafios nós temos para levar o evangelho do Senhor. Mas muitas vezes nós vemos a grande dificuldade, nós vemos a grande necessidade, e o que nós fazemos? Nos assentamos e dizemos o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí fica nessa, a gente precisa fazer alguma coisa. Não é isso que Deus, eu tenho absoluta certeza, quando você for conversar com Deus, a primeira coisa que Deus vai dizer para você é, o desafio foi posto, fica de pé, se prepara e vai.
se você não se dispor e não preparar-se para os desafios que Deus coloca diante de você, eles nunca, mas nunca, absolutamente nunca serão vencidos. Portanto, coloque-se de pé. Talvez numa perspectiva de ilustração, colocar-se de pé diante disso tudo aqui, num objetivo de faculdade, é estudar, ir lá, fazer uma matrícula. Então, quem sabe você que sonha com um concurso ou alguma outra coisa, mas aí você diz assim, não, eu não vou fazer porque é muito concorrido. Dispõe-te, esteja de pé, esteja preparado, faça, ande, caminhe. Essa é a proposta que Deus nos coloca diante dos desafios da vida. Você precisa caminhar, você precisa andar. E aqui havia um desafio muito grande, terrível para aquele homem, muito, muito além do que ele conseguia. Mas Deus diz, fique de pé e caminhe. E eu digo a você também, converse com Deus sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai dizer para você, vai, anda, ande. Isso parece muito com a história de dois semeadores. Talvez você já tenha escutado essa história. Dois semeadores, os dois crentes. E em época de seca eles precisavam plantar. E os dois foram orar, pedindo para que Deus pudesse mandar chuva para a colheita, para que a colheita pudesse ser boa, para que no plantio pudesse ter sucesso. E os dois oraram, saíram da igreja, e um já passou na casa da lavoura e comprou lá os adubos, e já arrumou, alugou o trator e começou a arar a terra. E o outro chega para ele e diz, mas você está doido? Ele diz, eu orei para que Deus mandasse chuva, então eu estou arando a terra e eu vou plantar. Basicamente isso é, esteja preparado. Se Deus colocou um desafio diante de você, vá, fique de pé, dê o primeiro passo. Entenda que se o desafio que foi colocado por Deus, ele vai acontecer diante de você, então vá, esteja preparado, dispõe-te, fica de pé. Essa é a ideia que o texto constantemente diz aqui para Josué. Levanta, Josué, caça teu rumo, vai fazer o que tem que fazer, vai convocar o povo, vai trabalhar, Josué. É mais ou menos isso que eu e você precisamos entender, e eu tenho absoluta certeza que quando você começar a expor seus desafios diante de Deus, Deus vai dizer a você. Eu creio plenamente no governo soberano de Deus, e creio que Deus usa muito a nossa vida quando nós nos dispomos. Crente, muitos de nós, principalmente presbiterianos, nós cremos na soberania de Deus e esquecemos que Deus também nos deu responsabilidades de fé, inclusive. E aí nós começamos a descansar na soberania de Deus e nos tornamos apáticos. Eu quero isso para a minha vida, mas não move uma palha, não fica de pé, não caminha. Não, mas Deus vai me dar. Deus não vai te dar. Porque Deus também nos dá coisas para que a gente aprenda que nós dependemos dEle. E para que nós sejamos treinados por Ele. E para que nós sejamos treinados por Ele, é necessário que você se disponha. Fique de pé e caminhe. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos entender, e eu tenho absoluta certeza que você entenderá isso quando você começar a conversar com Deus sobre desafios. Mas há uma segunda verdade que também nós precisamos compreender. Se a primeira verdade é que você precisa estar preparado, caminhar. Você quer fazer um concurso? Vai estudar. Quer fazer a prova? Prepara-se. Essa é a ideia, esteja preparado. Mas a segunda coisa, aí depois de preparar, você entender tudo isso, colocar-se à disposição, essa é a ideia, né? Estar de pé e dizendo para Deus, tudo bem, Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer? Aí você tem a segunda ação diante dessa conversa com Deus, que é confiar na direção de Deus. Você não precisa saber para onde você vai, você precisa saber que Deus vai com você. Você precisa saber que se Ele mandou você ficar de pé, caminha. Você vai chegar aonde Ele quer que você chegue. Absolutamente precisamos entender isso. Verso 3 a 5 e depois a segunda parte do verso 9. Olha lá. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés.
desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí, no final, a segunda parte do versículo 9, diz assim, ó: não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Coisa fantástica. Perceba que essa palavra, ela vem imediatamente após Josué se colocar de pé, estar preparado. E aí Deus diz para ele: tudo bem, você se colocou à minha disposição, você está pronto para ser usado por mim? Então marche, porque aonde você for, eu estarei primeiro. Perceba que no versículo 3, os verbos usados aqui são verbos do passado. Todo lugar que pisar, ou seja, futuro, você vai pisar. Agora, presta atenção, vou-lo tenho dado. Vou-lo tenho dado, como eu prometi. Deus já deu aquela terra, aquele povo. Isso é um fato já decretado por Deus e determinado por Ele. Essa é uma perspectiva muito importante que você e eu precisamos entender. Tudo o que acontece na sua vida já foi pré-determinado por Deus. Já foi conduzido por Ele. Quando você pisa na frente, não é que Deus ele vai mover agora as coisas já que você está indo. É porque Deus já disse a você, se você for, eu já te dei. É mais ou menos essa ideia que o texto está dizendo aqui. E então ele vai falando, olha, desde o rio Eufrates até o Líbano, o grande mar, tudo isso eu já te dei. Ninguém pode resistir a você. Por quê? Por causa da sua inteligência? Não. É porque Deus nunca vai abandoná-lo. Olha o versículo 5. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A palavra usada para deixar e desamparar é a ideia de estar junto como uma sombra. Você já viu a sua sombra te largar? Aí você fala de noite. Não, você não aparece, mas está lá. Tanto é que está aí. A primeira luzinha que bate, você percebe que ela está aí, né? Essa é a ideia. Essas duas palavras aqui remetem a essa perspectiva. Assim como uma sombra que não sai do nosso lado, Deus está dizendo para Josué: eu não vou deixar você. E aí ele finaliza dizendo: então, não temas, nem te espantes diante desse grande desafio, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Perceba que o verso 3 está extremamente ligado a esse versículo 9, pisar e andar. Apesar de Deus ter dito a Josué: esteja preparado, ande, ele está dizendo: o seu andar é direcionado por mim, de tal forma que cada passo seu, cada andada sua, cada pensamento, cada ação sua será direcionado por mim, e eu jamais vou desampará-lo. Como é fascinante poder confiar na direção de Deus. Como é fascinante. Eu vou falar depois, acredito que no próximo domingo, sobre decisões, né? Uma das coisas, das maiores dificuldades que nós temos, é entender essa perspectiva da direção de Deus. Por quê? Porque, via de regra, como é que eu lido com a ideia de saber a vontade de Deus? Já viu que nós acostumamos a ideia de que Deus tem algo oculto e que eu preciso descobrir? Funciona mais ou menos da seguinte maneira: parece que Deus está escondendo alguma coisa e você precisa dizer assim: ó Deus, deixa eu ver aí, qual que é a sua vontade? Ó Deus. Não é assim que funciona. E nós ficamos amedrontados para saber qual é a vontade de Deus. O que Deus quer? Deus quer que eu faça faculdade ou Deus não quer? Deus quer que eu case ou não quer? Como se Deus brincasse de esconde-esconde, escondesse a vontade dele em algum lugar e eu agora tivesse que correr atrás para descobrir essa vontade.
Confiar na direção de Deus é entender que toda a vontade dele será cumprida na sua vida plenamente. Pastor, então como descobrir a vontade de Deus? Está na Bíblia, gente. A Bíblia não vai dizer para você, faz faculdade, não faz faculdade, mas a Bíblia vai lhe dar princípios com os quais você usará para as decisões que você toma. E as suas decisões estarão todas, se você se dispôs, todas elas debaixo da direção de Deus. Todas elas. Absolutamente. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Inclusive as suas decisões erradas estarão direcionadas por Deus. Você precisa confiar mais que Deus está com você, mesmo quando você falha. Porque a falha também é Deus conversando com você. O povo de Deus falhou em Ai. Lembra que eles perderam naquela cidade? Falharam com Deus. Mas Deus ensinou aquele povo a obedecer plenamente. Até as suas falhas estão predeterminadas por Deus, porque nas suas falhas Deus é engrandecido, você é humilhado e você começa a perceber que a direção é dele e acabou. Entenda e creia nisso plenamente. Comece a conversar com ele. Os princípios para as decisões que Deus tem para nós precisam ser guiados pelas Escrituras. Tome decisões que irão glorificar a Deus e trazer crescimento a você. Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade. Tudo bem, onde é que eu vou fazer a faculdade? Que lugar, que faculdade eu vou fazer? Você precisa ter alguns princípios. Primeiro, qual cidade tem uma igreja para eu congregar? Você já viu gente escolhendo faculdade pela igreja? É raríssimo. Ninguém escolhe, né? Ou pelo menos ninguém não, né? Não vou ser tão... Mas a maioria não escolhe assim. Vou escolher uma faculdade na cidade tal, porque lá tem igreja presbiteriana, então lá tem a faculdade, eu posso ir para lá. Isso é bom. Escolha o curso que você será mais útil. Você pode ser útil em qualquer curso. Escolha decidir e tomar decisões com as quais você poderá servir melhor. Mas seja qual for, você precisa plenamente confiar na direção de Deus. E entender que como uma sombra, assim como ele diz aqui, não te deixarei, nem te desampararei, Deus vai estar com você. Entenda e creia nisso. Mas Deus ainda continua falando aqui com esse homem e fala conosco. Além de confiar na direção de Deus, ou além de estar preparado, de confiar na direção de Deus, terceira e última coisa que eu gostaria de chamar você a entender comigo, que eu e você precisamos. Terceiro lugar, seja corajoso e esforçado no conhecimento da palavra. Seja corajoso e esforçado no conhecimento da palavra. Nenhum desafio, e isso está muito ligado ao que eu falei anteriormente, nenhum desafio será de fato desafio que glorifica a Deus se você não caminhar e não olhar para os desafios à luz da palavra. Olha o verso 6 e o verso 7. Ele diz assim, ser forte e corajoso. Esses aqui são os imperativos que o texto tem. Ser forte e seja corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar a seus pais. Ele está só relembrando. Agora, presta atenção, para que aquele homem deveria ser forte e corajoso? Deveria ser um guerreirão que não tinha medo da espada, inconsequente, enfiando na frente qualquer espada? Não é isso. Olha qual é o imperativo do texto. Verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. É como se ele dissesse assim, olha, a única coisa que eu quero que você seja forte e corajoso. Tão somente, a construção hebraica dessa ideia aqui é exatamente isso. Pense somente nisso. Se tem uma coisa que você precisa focar, foque nisso. Tão somente ser forte e muito corajoso. Olha o objetivo ou a função para a sua força e coragem. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Tenha coragem, para que você não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Os seus desafios só serão bem-sucedidos se você for corajoso e esforçado o suficiente para entender mais da Bíblia. Sabe por que nós cristãos falhamos tanto? Porque nós não conhecemos a verdade. Nós não nos esmeramos na verdade. Tão somente
Seja forte e corajoso, esforçado para conhecer as Escrituras. Você precisa, em meio aos desafios, ser forte e corajoso. Sabe por quê? Para que você tenha zelo pela palavra. Verso 6 e verso 7. Seja zeloso. Meus queridos, se você e eu começarmos a conversar com Deus sobre desafios, você vai perceber que Deus quer apenas um princípio: que você não desvie o seu coração da lei dEle, da palavra dEle, da verdade dEle. Não negocie seus princípios, não negocie a verdade. É disso que Josué é conclamado por Deus aqui. Não abra mão, seja corajoso. Seja corajoso para na sua faculdade você ser forte e leal às Escrituras. Seja corajoso para que no seu trabalho você tenha as Escrituras. Seja corajoso para que na educação dos seus filhos você tenha as Escrituras. Seja corajoso para que em todos os seus desafios você tenha as Escrituras. Coragem e esforço. Ser forte e corajoso. A palavra forte aqui é esforce-se. É como alguém que faz um exercício. Vai para a academia. Vai para a academia. Vai para a academia das Escrituras. Se você não olhar para as Escrituras dentro do conhecimento, você não consegue zelar por ela. Você não consegue zelar pelas Escrituras. É por isso que hoje em dia nós percebemos a nossa juventude e a nossa veiarada, todo mundo abandonando as Escrituras. Porque o zelo pelas Escrituras demanda coragem e esforço. Nós estamos aqui há praticamente 2 meses, quase 2 meses, falando sobre leitura da Bíblia. Todo domingo na escola dominical, nós lemos um capítulo das Escrituras e durante a semana você também deve ler. A grande maioria de nós não fazemos isso. Somos fracassados com relação ao zelo pela palavra. Não lemos a Bíblia diariamente. Por isso, seja forte e corajoso para que você medite na palavra. Olha o versículo 8. Não cesses de falar do livro da lei, como líder. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí o finalzinho, o início do versículo 9 diz: não te mandei eu, de novo, ser forte e corajoso. Deus disse, e aí ele repete essa ideia. Prepare-se, seja esforçado, medite nas Escrituras, cuide das Escrituras, desse presente de Deus para você. E ele fala sobre dia e noite. Ele fala sobre não cessar de falar. Como líder, Josué deveria continuar falando das Escrituras constantemente. E como servo do Senhor, você também precisa olhar para as Escrituras constantemente, sendo zeloso por ela, meditando nessa palavra. Se você não conhece a Bíblia, você não será bem-sucedido nos seus desafios. Você não vai entender aonde é que Deus quer que você tome as decisões. Quando eu vejo o cristão perdido demais, eu absolutamente entendo que ele está longe das Escrituras. Porque é simples. Quanto mais eu estou com o coração focado nas Escrituras, menos erros eu tenho. E diante dos desafios, quando eu me disponho não para fazer a minha vontade, mas me disponho me colocando de pé para que Deus me use. Então eu confio que Ele vai fazer o que Ele quiser. E para ouvir o que Ele quer, eu me submeto à verdade da lei de Deus. Essa é a lógica do texto. Fica de pé, confia no que eu vou falar. Agora escute o que eu vou falar. Essa é como é costurada a ideia aqui para Josué. Prepara-se, confia na minha palavra, conheça a minha palavra. Entenda o que eu estou falando para você. Você não vai entender se você não ler as Escrituras. O sermão de domingo é difícil para você? Para muitos, as palavras elas se tornam muito complicadas, porque não lê a Bíblia em casa. O único contato que muitos de vocês têm com a Bíblia é aqui no culto, domingo à noite. E aí alguns ainda fecham a Bíblia quando eu estou expondo, para piorar a situação. Né? A Bíblia tem que ficar aberta, tá? Você tem que conferir. Meu pastor falou, verdade, está lá no texto mesmo. Você tem que dar uma folhadinha para frente, ou para trás, ver se a coisa está encaixando. É assim. Gente que esmera pelas Escrituras, gente que zela pela palavra, ele quer saber se aquilo que está sendo dito
é de fato palavra de Deus. Zelo pelas Escrituras. É engraçado como no final de culto aqui tem um monte de Bíblia aqui. Eu não sei se vocês têm outras Bíblias em casa, aí tem preguiça ou vergonha de carregar. Eu sei que a galera esquece um monte de Bíblia aqui. Eu vou começar a presentear os outros que não têm Bíblia com essas Bíblias que ficam aqui na igreja. Acho que a ideia é boa, não é? E tem umas Bíblias boas, novinhas aqui. Eu vou pegar um papel branco no seu nome e vou dar para quem vai usar. Né? Eu tenho uns caras de pau que ainda falam para mim, não, pastor, é porque eu tenho outra. E daí? Zela pelas Escrituras, zela pela palavra, por o presente que você tem. Medite, rabisque sua Bíblia. Sublime, pense, repense. Zelo pela palavra envolve esforço do nosso coração. E aí qual é a consequência? De acordo com o versículo 8, a consequência é óbvia: prosperidade no caminho. E será bem sucedido. Não é isso que o versículo 8 diz? Olha lá. Então, é como se ele dissesse, em conclusão a tudo isso, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Prosperidade no caminho e sucesso. Você quer ficar rico? Às vezes você vai entender pelas Escrituras que não precisa. Mas se você quer aprender a lidar com dinheiro, quer aprender a lidar com os outros, quer aprender a lidar com negócios, quer sair bem na vida, olhe para as Escrituras, ela tem muito a te ensinar. Muito, muito, muito. Mas não olhe para as Escrituras para isso. Olhe nas Escrituras para ouvir Deus falar e mudar o caminho. Quando nós nos submetemos corajosamente e no esforço de aprender das Escrituras, nós zelamos pela palavra, porque nós meditamos na palavra, e como consequência disso, há prosperidade no caminho, e nós somos bem-sucedidos. Família bem-sucedida, comércio bem-sucedido, vida cristã bem-sucedida. Por isso, diante dos desafios, quando você conversar com Deus, ouça Deus dizer isso a você. Seja corajoso e esforçado no conhecimento da palavra. Esteja preparado, confie na direção de Deus e seja corajoso e esforçado no conhecimento da palavra. Sem Bíblia não tem crescimento. Não tem, absolutamente não tem. Vamos terminar? E eu quero aplicar ao seu coração, dizendo a você o seguinte: não importa o que Deus quer que você faça, levante-se e coloque diante dele. Não importa. É grande, é pequeno, não importa. Esteja de pé. Esteja preparado. Se você está sonhando com um curso, ou concurso, ou qualquer outra coisa, com filho, não sei o que você está sonhando aí, quais são os desafios que Deus tem proposto para você. Coloque o seu coração para moldar e avaliar se os desafios propostos vão encaixar dentro da proposta que Deus tem dentro das Escrituras, e levante-se, caminhe, tome a posição, ande, dê o primeiro passo. Tem gente que quer trabalhar, mas não procura emprego, vai ganhar emprego nunca. Não, Deus vai trazer para mim. Vai não, gente. Fica de pé, vai procurar. Eu confio que Deus... Ou então, quem sabe, o grande desafio seu seja uma doença. Aí a gente diz assim, não, Deus vai me curar, não vou tomar remédio. Eu creio que Deus cura, gente. Mas se Deus botou remédio médico, foi para você ser abençoado. Tome o primeiro passo, levante-se. É importante. Outra coisa, mesmo que a direção que Deus te deu seja contra seus desejos, ouça-o e confie nele. Um namoro, um trabalho, uma mudança, uma viagem. Por exemplo, você está louco com vontade de namorar a fulana, né? E aí Deus diz para você, à luz das Escrituras, dos princípios que você tem, que não dá. Aí você fala, mas Deus, é a fulana, a menina lá, desde que eu gosto dela desde 6 anos de idade. Finalmente ela olhou para mim. Que grande desafio que eu tinha pela frente, agora está sendo vencido. E ele vai dizer, olha para os meus princípios, não são os princípios corretos. As suas ações não estão de acordo com os princípios corretos. Submeta-se à direção dele.
mesmo que não seja o que você quer. Talvez, quem sabe, pelo princípio das Escrituras, você compreenda que você vai ter que largar o emprego, porque o seu patrão está propondo coisas indevidas. Ou quem sabe, eu já escutei muito essa pergunta. Por exemplo, a pessoa ela é viúva, ela ganha uma pensão e ela casou de novo, está morando junto, né? Casou não, está morando junto. Eu escuto isso constantemente. Deus fala ao coração daquelas pessoas e elas dizem assim: mas se eu casar eu vou perder a pensão. Gente, que perca. Confie na direção de Deus. Vale muito mais obedecer a Deus e confiar que Ele vai dar a você aquilo que você precisa, do que você, por causa da falta de confiança, que já é um pecado, cometer o segundo pecado, que é viver em prostituição. Meus queridos, mesmo que a direção não seja a que você queira, ou se confie, Deus vai prover. Por isso, fique com a Bíblia, que é a única verdade, mesmo que todos pensem contrário. Se a Bíblia te manda tomar uma posição que todo mundo diz para você não tomar, mas se a Bíblia diz, fique com a Bíblia. Agora, você precisa saber se você está interpretando a Bíblia certo, né? Porque pode ser também que você esteja interpretando a Bíblia do jeito que você quer. Então procure estudar. Vá atrás. Vá atrás dos seus líderes para saber se você entendeu mesmo. Isso aqui, pastor, é assim mesmo, esse texto aqui, eu entendi. É isso que Deus quer de mim? Se for, tome a posição certa. Fique com as Escrituras. Finalmente, mantenha uma vida de conhecimento da palavra através de uma busca diária. Uma leitura constante, dia e noite. E, consequentemente, nunca deixe de falar dessa palavra aos que estão ao seu redor. Como a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Você não fala da Bíblia porque você não está com o coração cheio da Bíblia. Fale mais. Coloque mais o seu coração à disposição da palavra. Busque as Escrituras. A nossa nação padece, as nossas igrejas padecem, porque não estão buscando a Bíblia. E quando buscam as Escrituras, buscam apenas como amuletos. Amuletos de proteção, deixa a Bíblia aberta lá. Gente, é absurdo. Chegar na casa de um crente e achar uma Bíblia aberta, você pergunta: ô irmão, acabou de ler? Não, pastor, é para proteger o ambiente. Para, gente. Quer proteger o ambiente, vai na Elcon lá, que ele protege para você, né? Não vai proteger. Não adianta. Agora, a Bíblia é uma proteção para o seu coração, para a sua vida. Leia, medite todo dia. Nós estamos lendo Romanos, a igreja inteira. Outros estão, além de Romanos, estão lendo outros textos. Faça isso. Leia junto. Chame sua família. Leia com ela. Gaste tempo. E eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor. Diante dos desafios, você precisa conhecer a Bíblia, senão você não vai vencer nos seus desafios. Não terá sucesso, absolutamente. Quer ter sucesso nos desafios? Olhe para a Bíblia. Olhe para os princípios de Deus para a sua vida. Vamos orar? Colocar nossa vida diante do Senhor? Presbítero Tércio, você ora por nós aqui, por favor? Senhor nosso Pai, nós acabamos de ouvir aqui a Tua palavra nesta noite. Nós, ó Pai, que nos achegamos aqui com o coração contrito para ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mude as nossas vidas, ó Pai. Transforme os corações, ó Pai. Quebre o nosso coração de pedra e dê-nos um coração de carne. Quebre, ó Pai, toda a soberba, todo o eu, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Dê-nos um amor verdadeiro. Anime os nossos corações. Nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê intrepidez para falar do Senhor. Nos coloque, ó Pai, a cada dia, em todos os dias, à disposição do Senhor. Que possamos, ó Pai, viver as verdades que foram ditas aqui nesta noite. Nós acreditamos, ó Pai, que ela não provém de elucidação de homem, mas tão somente do Senhor. Nós acreditamos, ó Pai, que esta é a Tua palavra, e nós nos aquietamos diante de Ti, pois reconhecemos que Tu és Deus. Tu és exaltado e glorificado e digno de todo louvor. Tu és o nosso Deus. Faça que a Tua casa cresça no Senhor a cada dia. Alargue as nossas tendas, nos dê conhecimento no Senhor, nos dê profundidade no Senhor.
que nós possamos aprender a cada dia a nos relacionar com o Senhor, para que assim possamos, ó Pai, aprender também a nos relacionar com nossos irmãos. Tire toda a frieza, tire tudo aquilo que nos afasta, tire todo esse sentimento de facção que não nos quer deixar ficar junto com o outro, porque nós queremos levantar barreiras e muralhas em nossas vidas. Tire isso de nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Perdoe todas as nossas falhas, perdoe o pecado da Tua igreja, perdoe também as nossas falhas que são ocultas, porque são inúmeras, ó Pai, e nem sequer podemos discerni-las. Perdoe a Tua casa e abençoe a cada dia. Dê a ela ânimo e dê a ela coragem, para que todo dia possa, ó Pai, se dispor a estar do desafio que o Senhor colocar diante da Tua casa. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Audio Jungle. Audio Jungle.